Olá amigos, aqui é PC Tedesco, mais uma vez realizando aqui uma videoaula para você que nos acompanha. O assunto de hoje é um assunto bastante básico, né? Mas muita gente vinha pedindo. O tema é candlesticks, eu falo bastante aí nas minhas análises, gosto muito. Então fica aí uma pequena videoaula. Eu tenho a dizer que candles é muito mais que isso. Esse é o básico do básico, né? E candle tem que praticar, ir olhando, estudando e pegando no dia a dia. Mas esse aqui é um pequeno início aí para vocês. Candles são muito mais do que isso que eu estou apresentando e não deve ser encarado como uma ferramenta definitiva e única. Ela tem que estar junto com. Você tem que utilizá-la com os conceitos de análise técnica, suporte, resistência e indicadores também. Então, sempre ter aquela visão macro, não partir de um único pressuposto de uma ferramenta. Então, vamos iniciar aqui nossa explicação sobre candles, né? Candlestick, candle quer dizer vela em inglês, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é muito antiga essa técnica, que vem lá dos idos de 1700. No Japão existia um grande negociante de arroz, né? Já tinham traders naquela época, né? De nome Munehisa Oma. Espero que esteja falando aí certo o nome dele, né? Reza a lenda que esse trader foi ele que inventou os candles, o gráfico de velas, e chegou a realizar a proeza de realizar 100 trades vitoriosos consecutivos. É uma façanha mesmo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Nesse período histórico do Japão, né? Ele vivia um regime feudal, havia senhores feudais muito ricos e também a atividade militar era muito forte. Então, por isso, tem vários candles aí várias formações que têm nome militar, como o bloco de ataque, 3 soldados brancos, etc. Para vocês terem uma ideia como ele foi assim importante na época dele, numa sociedade marcada pela tradição, o Monehisa Roma, ele que assumiu os controles da família quando o pai morreu, mesmo sendo ele o filho mais novo. Geralmente, quem assumia os negócios do pai era o filho mais velho. E o seu destaque foi tanto, mas tanto mesmo, que ele chegou a ser conselheiro do governo e também a ganhar o título de honra de samurai. Você vê, para ganhar um título como esse, você tinha que ser um guerreiro. E ele, perdão, pela sabedoria, ganhou esse título de samurai. Para vocês terem uma ideia, né, isso ficou muito restrito ao Oriente, só no século XX que veio a aparecer os candles aqui para o Ocidente, né? O Steve Nison foi um dos grandes incentivadores, um dos precursores. Se vocês pegarem os gráficos, as indicações do crash de 29, vocês não vão ver gráfico de candles nessa época em Wall Street. Então é uma coisa bem interessante, uma técnica milenar e aí centenária, né? Milenar ainda não. E ignorada aqui pelo Ocidente. Então vamos iniciar. Como que a gente interpreta o candle? A gente tem o candle de alta aqui na esquerda e o candle de baixa aqui na vermelha. As partes do candle, a vela propriamente dita, essa parte aí gordinha, é o corpo. A parte fininha, seria o pavio, pode ter pavio inferior, a gente chama de sombra. Então, num gráfico de alta, ele pode ser verde, cheio, né? Ou pode ser branco, vazado, né? Ele tem toda essa ideia, esse simbolismo. Um gráfico mais, como que eu vou dizer, clássico,
de candles, vai aparecer o candle de alta como ele sendo vazado. Indica uma leveza, a tendência a subir. Então vamos lá. Vamos analisar o candle de baixa. Perdão, de alta. Então ele abriu aqui, foi a base da vela, né? Chegou até a máxima, que é o topo da vela, e fechou nesse ponto. O topo do corpo da vela. Durante esse período, ele chegou, durante o dia, à mínima, que é essa sombrinha. Então a gente pode ver, ó, ele abriu, fez uma mínima, né, abaixo da abertura, fez uma máxima acima do fechamento, fechou nesse ponto. Pode ocorrer de termos abertura igual à mínima, fechamento igual à máxima. Depois a gente vai ver isso para frente. Um candle aqui de baixa, olha só, ele abriu com preço alto, né? A gente pode ver, ó, que ele fechou no alto. Aqui ele abriu no alto e fechou no baixo. O preço caiu. Por exemplo, ele abriu aqui com R$11, fechou aqui com 10. No candle de alta, ele pode ter aberto com 10 e fechado com 11. Então, um candle de baixa, pode ser um candle vermelho ou um candle negro, um candle cheio, né? Que significa aquele peso, tendência a cair. Então, o topo do candle é a máxima. A base do candle aqui, se ele tiver uma sombra, alguma coisa, é a mínima. Então é de fácil interpretação. Uma rápida olhada dá para você saber se o dia foi de alta ou foi de baixa, saber qual que foi a mínima, qual que a máxima, abertura e fechamento. Então, repetindo, candle de alta, ele é um candle verde ou branco vazado. A parte mais baixa é a abertura do corpo. Onde ele fechou com o corpo mais alto é o fechamento. As extremidades da sombra são as máximas e mínimas. No topo é máxima, embaixo é mínima, podendo o fechamento ser igual a máxima, a abertura igual a mínima. Depois a gente vai ver isso. Beleza? Espero ter sido claro aí. A interpretação da formação do candle é bastante simples. É aquela ideia de bater o olho, já saber qual que é a máxima, qual que é a mínima, se foi um dia de queda ou um dia de subida. Então dá para a gente ter essas 4 informações aí, abertura, fechamento, máxima e mínima, quase que instantaneamente, né, analisando o candle. Então, como os candles existe grande correlação entre positivo e negativo, alta e baixa, candle com o mesmo desenho, que só muda o nome pelo seu posicionamento, eu vou estar passando ele alguns impares, até para facilitar o entendimento. Então vamos começar aqui com padrões de um candle. Olha só, aqui a gente vai ter o famoso martelo. Ele está nessa cor cinza porque a cor do candle é irrelevante. Então ele pode ser um candle de alta como de baixa. Ele pode ser um candle verde, pode ser um candle vermelho, pode ser um branco vazado, pode ser um candle negro. O importante é que ele tenha essa sombra inferior pronunciada, né? Para ser um martelo perfeito, essa sombra tem que ser no mínimo 2,5 vezes o tamanho do corpo. Mas a gente, pelo formato, é bastante mnemônico aí, faz muita alusão ao martelo. Então, se estamos numa tendência de baixa, vamos aqui, olha nossas barrinhas indicando que estamos em tendência de baixa. Temos essa formação, um candle de corpo pequeno, sombra inferior bastante pronunciada, né, que significa pressão compradora. Se a gente for analisar, ó, o preço caiu e bastante força compradora. Ele é um forte sinal de reversão altista. Então esse é o martelinho.
Em seu contraponto, né, a gente falou que ia a passar até em pares, né, a gente tem o enforcado, que seria o contrário, um padrão de reversão baixista. A gente vem numa tendência de alta, a gente encontra um candle de corpo pequeno, sombra inferior bastante pronunciada, que significa que mesmo com toda essa pressão compradora, ainda quem ficou no comando aí foram os vendedores, né? Porque ele fechou supondo que seja um candle vermelho. Se for um candle verde mesmo, a gente pode ver que mesmo fechando acima, teve uma grande pressão vendedora. Então, olha só, você vai falar, Paulo, mas que coisa complicada, né? O mesmo desenho, o martelo, a mesma, vamos chamar assim, a mesma fotografia. Como que eu vou saber se ele é de alta ou de baixa? Justamente pelo movimento que ele vem seguindo. Se vem no movimento de alta, a gente encontra essa formação, é um padrão de reversão baixista, vai comutar de alta para baixa. Se vem numa progressão de baixa, topos e fundos descendentes, aqueles candles descendentes, a gente vai pegar e esse é um sinal de reversão altista. Então a gente vê que o retrato, a figura é a mesma. O importante é a gente saber o posicionamento, a tendência que ele está vindo. Então, um martelo, ele é um padrão muito forte. A gente pode pensar se ele estiver sendo formado numa região de suporte, numa retração de Fibonacci de 61,8%, né? Uma correção de uma perna de alta, né? Vem vindo um movimento baixista. Então é um sinal bastante forte. O enforcado, a gente tem que observar se ele está geralmente sendo formado aqui numa região de resistência. Então, a gente tem que ter em mente a figura e a tendência que está antecedendo essa figura. Martelo, tendência de baixa, forma o candle, é um padrão de reversão altista. E o enforcado é o contrário. Por causa disso, a gente até colocou o yin e yang, né, na página anterior. A gente vem numa tendência de alta, apareceu a mesma figura, ele é um padrão de reversão baixista. Vamos aqui para o martelo invertido, né? O nome é bastante fácil de entender por que martelo invertido. Ele é o martelo de ponta cabeça. Aqui a gente tem uma sombra superior bastante pronunciada. O interessante é que ela seja no mínimo 2,5 vezes o tamanho do corpo. Mas esse daqui está um martelo invertido bem bonitão, né? Então vem em tendência de baixa. Encontramos essa fotografia que esse padrão é um padrão de reversão altista. Sempre é interessante, pessoal, a gente está operando na confirmação. A gente pegou, viu o candle, o que ele é? Ele é um alarme. Ele vai falar, puxa, deve mudar de tendência. Então, se já começar a formar um candle aqui, revertendo o movimento, já é um bom sinal de entrada. Tem gente que opera com a confirmação, que é o mais seguro. E aquele mais agressivo não espera que a confirmação, às vezes ele toma uns capotes. Então é muito importante aí no começo, aí, quem tem está começando, operar na confirmação. Opa, virei aqui sem querer. A mesma figura, o martelo invertido, se ela vem numa tendência de alta, encontramos aqui o martelo invertido, tanto faz a cor do candle, está em cinza. Significa que é um padrão de reversão baixista. A gente tem expectativa que se forme um candle aqui abaixo desse aqui, um candle de tendência de baixa.
Aqui no martelo invertido a gente tem a esperança, a expectativa que se forme um candle aqui de alta. Então, tenham em mente isso. A gente está vendo o candle como um sinal, um alerta, um alarme. Então, a gente tem que operar na confirmação. Olha lá o que eu falei aqui, o candle que tem sem sombras, corpo bastante alongado. É o que a gente chama, né, de maruboso. Tem uns que põem também, a gente já vê pela literatura, marubozu ou maruboso. Já vi com essas duas escritas, né, deve ser uma variante do japonês. Significa careca em japonês. Olha só que beleza. Então você quer chamar alguém aí de calvo, você pode falar, ô senhor maruboso. O marubozu, né? A gente está aprendendo japonês aqui também. Então, o marubozu de alta, o que ele tem? A gente teve abertura igual a mínima, fechamento igual a máxima, corpo bastante alongado. Então, a gente teve um movimento direcional muito grande. O mercado fechou com grande alta. O marubozu de baixa, o que ele é? Ele teve abertura na máxima, fechamento na mínima. Então, tivemos um forte movimento direcional de baixa. No início de tendência, ele significa a força do movimento. A gente pode até observar o volume, né? Quando a gente tem um rompimento, por exemplo, de um marubozu de alta, rompendo uma linha de resistência, a gente fala que rompeu com um candle de força, porque ele de muito movimento direcional, e é importante a gente olhar o volume, que o volume corrobora uma das leis lá da teoria de Down, que o volume também indica a força do movimento. No final do movimento, ele pode estar significando exaustão. Depois a gente vai ver até figuras que podem ser formadas aí, tipo um harami, a gente vai ver, que é formado por um candle de corpo grande e um outro de pequenininho em oposição. Depois a gente vai ver melhor isso. Então, no início de tendência, o marubozu indica força. Em um final de tendência, ele pode estar significando um esgotamento. Voltando aqui para os padrões de um candle, né, tem um que é muito aí, famoso também, o doji. Doji significa dúvida, indecisão. Então, o que acontece? A abertura e o fechamento é praticamente igual. O mercado não soube para que lado caminhar e fechou no mesmo preço. Só que olha que interessante, não quer dizer que não houve volatilidade durante o dia. Esse aqui, ó, a gente chama de Harami Cruz, perdão, de Doji, né? Doji Cruz. Esse aqui, um pernudo, long-legged, em inglês, né? A gente pode ver, olha, apesar de ter fechado abertura e fechamento praticamente iguais, ele subiu muito e também caiu muito. Mas no final do dia o mercado ficou no mesmo ponto. Esse aqui é um doji lápide, né? Em inglês um gravestone. Ele pegou a mínima, foi igual à abertura, foi até uma máxima, né? E fechou também no mesmo ponto. Então a gente teve fechamento, abertura e mínima no mesmo ponto, com uma máxima aqui ao decorrer do dia. Mas não deixa de ser um doji. O movimento de preços no frigir dos ovos fechou praticamente igual. Esse aqui a gente chama de dragonfly, né, a libélula, parece aquele aviãozinho, né, que fica perto dos rios, né, aquele inseto. Então ele abriu praticamente na máxima, né, abriu na máxima, teve uma mínima, fechou na abertura. Então todos esses candles aqui a gente chama de doji,
apesar de alguns terem nomes especiais, como eu falei aqui, o Cruz, o Pernudo, o Long-Legged, o Gravestone, o Dragonfly. No frigir dos ovos, eles significam uma indecisão. Geralmente eles marcam topos ou fundos, né? É muito legal a gente ver como topo e fundo é marcado por doji. Olha só o spinning top. Spinning top, assim como o doji, eles indicam indecisão, incerteza. É irrelevante a cor do candle. Spinning top significa peão. Até coloquei aqui uma figurinha do peão aqui, né? Para ver como é parecido com o candle, né? A gente tem aqui o corpo do peão e as sombras superior e inferior, que seriam aqui o paviozinho aqui do nosso spinning top. Então, o spinning top é um candle que indica indefinição. Agora a gente vai passar aqui para os padrões de dois candles. Já viu os padrões com um candle? Vamos ver aqui uns com dois candles. O engolfo. O engolfo ou padrão de envolvimento. O que ele vem? Numa tendência de baixa, um candle de baixa. Ele é envolvido, abraçado por um candle que tem o corpo que envolve praticamente todo o corpo do candle anterior. Ele abraça, né? Ele faz um engolfo. Aqui é importante a alternância de cor. Aqui um engolfo de alta, temos um movimento de baixa. O penúltimo candle aqui de cor negra, candle de baixa. Um candle branco, praticamente abraçando o candle anterior. Em contraposição, a gente tem um engolfo de baixa, que a gente vem numa tendência de alta. Tivemos aqui um candle, olha só, um candle de corpo pequeno, aí um spinning top, uma estrelinha, já significa indefinição. Veio o candle grandão aqui, de baixa, que abraçou, envolveu esse candle menor anterior, significa um padrão de reversão baixista. Como a gente sempre está estressando aqui, para ser mais efetivo, a gente tem que operar na confirmação. Então esse daqui é um engolfo de alta, padrão de reversão altista. A gente espera que ele esteja sendo formado perto aqui de uma região de suporte. E o engolfo de baixa é um padrão de reversão baixista. A gente vem vindo numa tendência aqui ascendente. A gente espera que aqui seja feito um novo topo, né, perto de uma resistência. Então é isso aí, pessoal. Vamos indo aí, caminhando. Olha só o outro padrão. É bastante parecido, né? Tem o pequenininho e o grandão. Só que agora não é o oposto. O candle anterior está engolfando o posterior. O nome é Harami, que quer dizer mulher grávida em japonês, mãe e filha. Então olha só, o Harami de baixa, a gente vem aqui numa tendência de baixa, formamos aqui a mãe grandona, né? E a filhinha em oposição, né? Uma mãe preta com filha branca. Deve dar confusão isso, né, para a família. Mas tudo bem. Veio aqui e está formando o padrão que a gente chama de Harami, a mãe e filha. É interessante que a filha seja, ou melhor, né, para explicar, o corpo da mãe seja mais ou menos 2,5 vezes o corpo da filha. E o posicionamento aqui da filha é irrelevante, ela pode estar aqui em cima, pode estar aqui no pé. O importante é que esteja contida na extensão do corpo da mãe. Temos aqui, olha, saiu errado aqui, vou até corrigir, ó, online aqui, ó. Aqui é um Harami. Harami. Não podemos ter coisa errada, né?
Opa, vamos lá, salvar. O nosso Harami de baixa. Viemos em tendência de alta, formou aqui um candle de corpo grande, branco, e a filhinha preta, aqui contida no corpo da mãe. Beleza? Então a gente vê, é muito aquilo que eu disse, yin, yang, positivo, negativo, alta, baixa. Você não precisa decorar os candles, saber o nome certinho, mas saber o que eles significam. Agora, continuando aqui com padrões de dois candles. A gente tem aqui o piercing, que é o padrão penetrante, né? E o dark cloud cover, que é a nuvem negra. Então, o que seria o piercing, o padrão penetrante? É você estar vindo numa tendência de baixa, formou aqui o candle grande, um candle de corpo razoável, aí, um candle de baixa. Lembra que a gente falou que um marubozu, um long day no final de tendência pode significar uma perda de força do movimento? Olha só que interessante. Então, formou esse long day aqui, só que na sequência tivemos aqui outro long day, outro candle com uma projeção direcional bastante forte, que rompeu aqui, ó, ele abriu com gap e rompeu aqui até a metade do candle. Por causa disso a gente chama de padrão penetrante. Então esse é um padrão de reversão altista. Em contraposição, a gente tem o Dark Cloud Cover, que seria a nuvem negra, né? Que seria o oposto. A gente vem vindo numa tendência de alta. Último candle, ó, justamente um marubozu aqui. Ele pegou, o próximo candle foi outro marubozu no sentido contrário. Abertura em gap, rompeu aqui o meio do candle. É importante que seja assim, que ele penetre no mínimo até a metade do candle, para formar a figura que é o Dark Cloud Cover, que é a nuvem negra, padrão de reversão baixista. Então você vê que é muito interessante, aqui é tudo como eu disse, sempre positivo, negativo, alta e baixa. A gente tem que se basear muito pelo formato. Tem gente que vê aqui, ó, mas esse tem uma sombrinha, esse daqui não tem. O importante é o conceito, né? Então, a fotografia nunca vai ser igual. Aqui a gente está trabalhando com figuras que podem variar. Ele pode ter uma pequena sombra, pode não ter. O importante é a gente observar o corpo nessa configuração aqui. E como eu sempre digo, o importante também é a gente operar na confirmação. Não vou parar de falar isso, não. Beleza. Vamos aqui com os padrões de 3 candles. O estrela da manhã, o estrela da noite. Então a gente vem numa tendência de baixa, um candle de corpo grande, né? Que a gente falou que num final de tendência já demonstra aqui um esgotamento. Abriu com gap, com esse candle de corpo pequeno e sombra superior e inferior pequena, que chama de estrela. É indiferente e relevante a cor da estrela. Abriu com gap, depois tivemos outra abertura com gap aqui, praticamente fechando o gap de baixo anterior. Aqui é a estrela da manhã. Você vê que legal que aqui ele já opera quase com padrão de confirmação. Aqui a gente já tem a figura praticamente feita. Em oposição temos a estrela da noite, o Evening Star. A gente vem numa tendência de alta, candle de corpo grande, né? A gente falou. Em final de tendência significa esgotamento. Abriu com gap, com candle de indecisão. O próximo também abriu com gap, fechando. Então, esse é o padrão de estrela da tarde. Esses padrões aí são bastante confiáveis. Outro bebê abandonado
é praticamente igual, né, o que a gente viu antes, só que no lugar da estrelinha a gente vai ter o doji. E é um padrão ainda bem confiável também quando forma, né? Porque ele trabalha praticamente já com a confirmação e aquele conceito de fechamento de gap, né? Vamos passar para outro padrão de 3 candles. A gente tem aqui os 3 soldados brancos, a gente vinha numa tendência de baixa, formou um candle aqui, um long day de alta, que foi seguido por outros 2 long days aqui de alta. Se a gente pegar e compor, fazer uma soma, a gente pode ver que aqui está formando um marubozu gigante, né? É um padrão que a gente chama um padrão de impulso. Você vê aí vários pregões aqui com um movimento direcional forte, né? A gente chama um padrão de impulso. Em contraposição, a gente tem, olha aqui, ó. Meu Deus, estava escrevendo e esqueci de trocar os nomes. Olha aqui, ó. 3 soldados brancos. A gente vai fazendo e corrigindo, né? 3 corvos negros. Olha lá, vamos voltar. Em contraposição, a gente tem aqui os 3 corvos negros. A gente vinha aqui de um movimento de alta. Tivemos a formação aqui de um long day, seguido por outros 2 aqui, de um corpo bastante expressivo, corroborando a força vendedora. Aqui a gente já está no finalzinho. Queria só dizer para vocês que candles não são apenas esses que a gente mostrou, mas que esses são os mais básicos, aí, o que tem de mais básico. A gente quer aí acender a vela, né, para iluminar vocês, é o nosso start. Então, outra coisa que a gente tem que falar, a psicologia dos candles. Corpos de pouca amplitude, que a gente chama o corpinho pequeno, significam pouco movimento direcional. O que eu quero dizer? Quer dizer, como que fechou o mercado? Então, um doji, ele pegou, abriu e fechou no mesmo ponto. Então, o mercado, ele não teve um direcionamento. Significa uma dúvida. Uma estrela também, um corpinho pequeno, ele caminhou pouco, tanto para cima ou para baixo. Então, corpo pequeno significa aí pouco movimento direcional, significa dúvida. Sombras alongadas querem dizer algum tipo de movimento reativo. A gente pode ver no martelo que tem uma sombra inferior pronunciada, quer dizer que teve forte força compradora, né? E quando a gente tem aqui mais de um candle, né, a gente pode compor o candle. Olha só aqui o nosso Dark Cloud Cover. Ele é praticamente igual ao nosso enforcado. Você vai falar, mas como isso, né, Paulo? Vamos ver, ó. Olha a formação. Se a gente imaginar daqui, compondo, somando esse candle com esse candle, o que que acontece? A gente vai ter aqui o nosso corpo, abertura aqui, veio caindo. Aquele movimento de alta foi anulado por essa baixa. Então, o que que aconteceu? Aqui não ficou corpo, ficou pavio. Então, olha só, ficou o corpo aqui em cima e o pavio aqui anulando essa subida com essa descida aqui. Olha só que beleza. Formou o nosso enforcado. Você vai falar, Paulo, mas não sobrou essa partezinha aqui? Se a gente pegar a linha do tempo, a gente pode ver que em determinado momento, né, a gente está começando o nosso movimento de alta a partir dessa linha que foi praticamente anulado com essa daqui.
Tem gente que vai falar, poderia ter ficado outro movimento, outra cabecinha aqui, outro corpo aqui. Mas o que está prevalecendo é a figura mais recente. A gente está somando essa com essa, certo? A gente está indo de trás para frente no tempo. Então, um Dark Cloud Cover pode ser encarado como um enforcado. Olha aqui, pegando nosso movimento de queda e a anulação da subida com esse movimento de descida. E aqui a sugestão de leitura, né? Então, como eu disse, tudo que a gente falou é mais para incitar aí vocês a se aprofundarem aí no assunto. Candles são um assunto muito interessante, mas é que nem tabuada, tem que ir treinando, olhando, fazendo as operações para aprender. Sempre nas minhas análises, sempre eu falo dos candles, quem acompanha sabe disso. E quem é autodidata, gosta de ler sobre o assunto, tem 2 livros aqui, melhor 3, que eu acho maravilhosos. Esse aqui, ó, Japanese Candlestick Charting Techniques, do Steve Nison. Esse Candle Patterns, do Greg Morris, que para mim é excelente. E para quem tem dificuldade em ler inglês, a gente tem um excelente livro em português do Carlos de Bastiani, que é o Candlestick. Quem quer se interessar aí no mercado financeiro, em bolsa de valores, lembro que eu tenho minha seção de livros aqui no meu blog, o www.pctdesco.com.br. Na seção livros, lá tem vários títulos interessantes para você que quer se aprofundar no assunto, não só em candles, mas análise técnica, análise gráfica, biografias, psicologia do mercado, né? Então tem bastante material lá muito interessante. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil essa videoaula, mas desejando qualquer esclarecimento ou desejando que eu envie esse material aí para vocês, é só enviar um e-mail para pc@pctdesco.com.br. Obrigado aí pela audiência. Qualquer crítica, comentário, sugestão, se quiser esse material, envie seu e-mail para pc@pctdesco.com.br. Obrigado aí por nos prestigiar.